Olá, bem-vindos. Neste vídeo eu gostaria de responder a uma pergunta que, por certo, a maior parte dos brasileiros já se fez. O fim político de Bolsonaro será o fim do bolsonarismo? Ora, se quisermos bem responder ou então compreender o alcance destas perguntas, dessas questões, eu julgo que é preciso, primeiramente, respondermos a outras perguntas, como, por exemplo, o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é um movimento ideológico, populista, antidemocrático, antipolítico, autoritário, que pretende reimplantar ou reinstaurar no Brasil o regime de exceção, quer dizer, o regime militar, a ditadura militar, com seus mecanismos repressivos e de censura, e também de perseguição aos seus adversários e oponentes, sobretudo aos intelectuais e àqueles que se julgam defensores da democracia ou de ideais e de ideias progressistas. Por outro lado, devemos, no meu entender, fazer outra pergunta. Como e quando surgiu o bolsonarismo no Brasil? O bolsonarismo, por incrível que possa parecer, no meu entender, é anterior à figura desse líder denominado de Bolsonaro. Ou seja, o bolsonarismo é um novo nome para um velho problema da nossa sociedade, da sociedade brasileira, para um velho fenômeno social da sociedade brasileira, que é o autoritarismo político perpetrado pela extrema-direita. Ou seja, o bolsonarismo é uma nova denominação para um velho problema com o qual nós convivemos historicamente, porque a sociedade brasileira ela é estruturalmente perversa, violenta, desigual, excludente, autoritária, o que torna possível, de tempos em tempos, o retorno de regimes políticos autoritários. As elites econômicas tudo fazem para preservarem os seus privilégios e se manterem no poder. O bolsonarismo surge no contexto da crise da democracia representativa, quer dizer, da democracia liberal burguesa. Dito de outra forma, na medida em que a democracia liberal burguesa deixa de atender a todas as exigências de frações das elites econômicas, essas mesmas elites econômicas, isto é, uma grande parcela ou uma grande fração da burguesia, recorre ou lança mão de instrumentos políticos autoritários, de propostas políticas autoritárias para se manterem não só no poder, mas preservarem os seus privilégios econômicos e financeiros, sacrificando
penalizando ainda mais a classe trabalhadora. Porque a crise da democracia representativa é expressão direta, é consequência direta do conflito, ou melhor, do antagonismo de classe, do conflito que existe entre capital, entre capitalistas e trabalho, ou trabalhadores na sociedade capitalista. Um exemplo mais eloquente é o fato de que no governo Bolsonaro foi efetivada, concluída a reforma da Previdência, que retirou e que reduziu direitos previdenciários, né, da classe trabalhadora. Dito de uma outra forma, o bolsonarismo é uma expressão ideológica que tem uma aparência política, mas no fundo é um movimento antipolítico, porque recusa ou despreza os instrumentos tradicionais, convencionais da política democrática burguesa, que foram em grande medida criados pelos próprios burgueses, pelos próprios capitalistas e, por outro, por pressão da classe trabalhadora. Entretanto, a pergunta que nós não podemos deixar de fazer, que foi a pergunta inicial, é esta. A prisão preventiva e eu diria, a possível e imediata prisão definitiva de Bolsonaro poderá pôr fim ao bolsonarismo. Como eu disse antes, o bolsonarismo tem raízes históricas. Tem raízes, por exemplo, que remontam ao movimento integralista da década de 30 do século passado. Lembrando que esse movimento, o movimento integralista, né, foi a edição, a expressão do fascismo brasileiro, cujo lema era Deus, Pátria e Família. Bolsonaro e seus seguidores, adeptos e eleitores também fazem uso intenso desse mesmo lema. Mas cabe aqui dizer que esta forma de se expressar, quer dizer, o uso político deste lema, não passa de uma forma escancarada de cinismo, porque não é de Deus, ao menos não é do Deus cristão, que eles, os adeptos do movimento bolsonarista, se referem. Para os bolsonaristas, o Deus dinheiro, o Deus mercado, tudo resolverá. E também não são patriotas, cidadãos ou defensores de uma moral cívica ou civil. Não são nacionalistas, ao contrário, são entreguistas, privatistas, que defendem uma política econômica neoliberal ou ultraliberal, que visa justamente o enfraquecimento do Estado Nacional. E também não são, de modo algum, defensores da família ou dos valores da família. Só no discurso, portanto,
isso é possível para os bolsonaristas, porque na prática, no exercício político, há um desprezo para com os indivíduos mais necessitados, com aqueles que são os mais fragilizados da sociedade. Há uma falta de sensibilidade humana para aqueles que são mais pobres, desprovidos dos bens necessários, porque os bolsonaristas defendem, acima de tudo, a meritocracia, o mérito individual, a competição, a concorrência, alegando, portanto, que a desigualdade econômica é fruto, né, da meritocracia, do mérito, do esforço pessoal, do trabalho, da dedicação, do empenho de cada indivíduo. Por outro lado, também, o bolsonarismo tem profundas raízes, né, ou laços que o prendem ao militarismo da década de 60 e 70, sobretudo. Ou seja, há ainda um resíduo autoritário, né, que sobrevive na sociedade brasileira, que até pouco tempo encontrava-se em estado de latência, mas que recentemente, com a figura de Bolsonaro, tudo isso veio à tona em muitos brasileiros que antes sentiam vergonha em serem autoritários, defensores da ditadura militar, agora passam a se identificar, né, e a se expressar, porque encontraram uma figura política, um líder que os representa. Mas não podemos deixar de responder à pergunta inicial. Ou seja, se o fim político de Bolsonaro poderá representar o fim do bolsonarismo. Mas para responder a esta pergunta, eu ainda gostaria de lançar outra questão. Como alguém se torna bolsonarista, isto é, adepto desta ideologia, desse movimento ideológico e antidemocrático ou autoritário? No meu entender, alguém se torna bolsonarista, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo por duas razões fundamentais. A primeira delas diz respeito ao fato de que uma grande parcela da nossa população, do povo brasileiro, não tem formação política, é desprovida de instrução crítica. Uma grande parcela da população brasileira é também analfabeta do ponto de vista político, embora muitos bolsonaristas exibem diplomas, possuem diplomas universitários, cursos universitários, mas são, de alguma maneira, destituídos de uma instrução crítica, sobretudo das ciências humanas, que os impede de compreenderem a própria história política do nosso país e a realidade social do nosso país. Então, a primeira hipótese explicativa diz respeito ao fato de que existem brasileiros que não possuem consciência de classe, embora pertençam à classe dos trabalhadores, não se sentem, do ponto de vista político, representados por lideranças políticas da classe trabalhadora. Surge nesse ínterim
a figura do pobre de direita, isto é, de alguém que pertence à classe trabalhadora, mas pensa com a cabeça dos capitalistas, ou seja, defende ideias, projetos, ideais, valores e princípios que interessam tão somente aqueles que o exploram. Essa é a primeira razão explicativa, a primeira hipótese. Mas há, no meu entender, uma segunda hipótese que explica também, em grande medida, o surgimento de indivíduos bolsonaristas. Ou seja, a falta ou a falha de caráter, que consiste, no meu entender, na falta de sensibilidade humana e de indignação ética para com os mais desfavorecidos da nossa sociedade. Empunhando a bandeira, como disse antes, da meritocracia. A falta de sensibilidade humana, social, se traduz no ódio, muitas vezes, contra os próprios indivíduos mais desfavorecidos, que nós denominamos de pobres ou de desvalidos, que compõem, em grande parte, a classe trabalhadora. Estas razões explicam, evidentemente, não no todo, mas em grande parte, o surgimento de indivíduos bolsonaristas na nossa sociedade. Ou é por falta de compreensão crítica, ou é por falta ou por falha de caráter. Defender o interesse individual sempre acima do interesse comum, do bem comum, denota, sem dúvida, uma falha na formação do caráter, uma vez que nós vivemos em sociedade. E sendo assim, precisamos colocar o interesse comum sempre acima do interesse individual. Então, retorna a pergunta que eu gostaria de responder. O fim político de Bolsonaro que se aproxima vai provocar o desaparecimento ou o arrefecimento do bolsonarismo? No meu entender, as condenações, a prisão de Bolsonaro, sem dúvida, provocarão, ou melhor, já estão provocando, um enfraquecimento, não um esgotamento, mas um arrefecimento nesse movimento denominado bolsonarismo. Por outro lado, este fato vai possibilitar a reorganização e o surgimento de novas lideranças políticas da extrema-direita que vão disputar o capital, o espólio político de Bolsonaro, já nas próximas eleições de 2026. Esses líderes poderão ser tão ou mais extremistas ou radicais que Bolsonaro. A história vai nos dizer. Ou seja, precisamos esperar para ver. Portanto, se você me acompanhou até aqui e nutre
grande interesse por questões filosóficas ou por questões relacionadas à filosofia, à atualidade da agenda filosófica, me acompanhe por aqui neste canal. Se você ainda não é um inscrito, eu peço que você se inscreva. Não deixe de curtir este vídeo, de compartilhá-lo e também não deixe de deixar aqui redundante. Não deixe de compartilhar, como disse, este vídeo e também de lançar aqui suas questões, suas perguntas e de dizer o que você pensa, de comentar acerca desta questão tratada aqui. Então, até o próximo vídeo.